Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Matéria de hoje, olha aí na sua tela. História da igreja. Nós estamos estudando a nossa história. É importante conhecermos a nossa história. De repente você pertence a uma igreja, mas da onde veio essa fé? Da raiz. Nós partimos de Jesus. Com Jesus que nasce, Jesus que fala sobre a igreja, que manda ensinar, manda pregar e pede para guardar a descida do Espírito Santo, que dá essa ordenança, e nós estamos aqui seguindo. Eu estava explicando para os alunos do curso presencial que a extensão do reino de Deus aqui na terra é a igreja. Você sabia disso? Você que está me assistindo, que gosta, que quando você está aprendendo, o Espírito Santo fala com você, você sente aquela alegria na sua alma, no seu coração, de estar crescendo no conhecimento da palavra, é porque você é igreja, porque você foi predestinada, a senhora foi escolhida. O Senhor foi escolhido para uma missão especial. Quando nós estudamos aqui os livros proféticos, está lembrado? Deus pegava o profeta e dava uma mensagem, inspirava o profeta. Por meio do Espírito Santo, ele é inspirado e registrava a vontade de Deus. Quem que cumpre esse papel hoje? Será que no mundo hoje não tem mais homem de Deus, não tem mais mulher de Deus, não tem mais profeta? Claro que tem. Quem que cumpre esse papel? Quem que leva a palavra de Deus para o povo? Quem que alerta o povo? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Eu sou igreja, você é igreja, a senhora é igreja. Nós somos igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus nos usa. Quando eu estou ensinando aqui, Deus está me usando para ensinar a sua palavra. Ele não falou, ide e ensinai. Só que com essa tecnologia, eu consigo atingir milhares e milhares de lares. Milhares, você não tem noção, nem eu. Mas eu sei que são milhares e milhares de pessoas sintonizadas no Brasil e até no exterior, pela internet, aprendendo a palavra de Deus. Mas aprendendo para quê? Conhecimento não se leva para a sepultura. Aprendendo para testificar, para ensinar aquelas pessoas que ainda não sabem. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você é meu aluno, se a senhora é minha aluna, a sua fé está aumentando. Porque só de eu ensinar aqui, a minha fé aumenta a cada dia. Cada aula que eu dou, a minha fé vai aumentando. E eu creio que a sua fé também tem aumentado. Tá certo? Então veja como é gostoso estudar a nossa história. É isso que nós estamos fazendo. E a aula de hoje, desenvolvimento do poder na igreja romana. Agora nós vamos ver como que a igreja de Roma foi adquirindo poder até chegar na Idade Média, onde ela teve o poder. Era muito grande o poder da igreja naquela época. Hoje ela tem uma grande influência ainda, mas já foi muito maior. A influência do Papa já foi muito maior do que é hoje. E olha que hoje ele ainda tem muita influência, tá bom? Então nós vamos entender. Muito bem. Olha aí na sua tela, de novo eu coloquei o mapa para você. Então olha com muita atenção. Eu coloquei um risco reto aí na vertical para dividir os impérios. Então o império, para administrar melhor, Constantino, o imperador, eles dividiram o império em duas partes. Uma parte ficou chamada império, fica olhando aí na tela, veja bem, vai vendo que você já vai dominando, que são várias vezes que eu mostro isso aí. Então, o Império Oriental e o Império Ocidental. No Império Ocidental, nós temos só uma sede, uma igreja sede, a Igreja de Roma, onde fica o patriarca de Roma, que começa a ser chamado de Papa. Agora olha do outro lado nós temos o 2, que é a Igreja de Constantinopla, que é realmente a segunda igreja, né? em título assim de hierarquia. Ficou como segunda, Constantinopla. Depois em 3 nós temos ali Antioquia, uma igreja muito famosa, com muitas escolas. Nós temos a igreja de Jerusalém, também ficaram muitos homens de Deus ali. É a igreja de Alexandria, que também é um grande centro cultural, tá bom? Então gravou isso daí? Muito bem. Bom, agora, como é que começa o poder? O poder do Império Ocidental, ele vai caindo, vai diminuindo, o império vai se dissolvendo. Por quê?
o Império Oriental, onde ficava Constantino, lembra que eu falei que Constantinopla ela é protegida geograficamente, com barreiras naturais, ela era muito bem protegida, então ela tinha poucas invasões, quase nenhuma invasão. Em Constantinopla quase não se vê invasão dos povos que não pertenciam ao Império Romano. Porém, no Império Ocidental, onde ficava Roma, Roma era uma cidade desprotegida naturalmente, geograficamente. Então, os bárbaros estavam sempre invadindo a região, o Império Romano, o Império Ocidental. E quem eram os bárbaros? Os bárbaros, correção, quem eram os bárbaros, né? Então é o seguinte, ou era romano, né? O romano considerava o seguinte, pessoal do Império, romano, grego e judeu. Se não fosse romano, não fosse grego e não fosse judeu, era bárbaro. Eles chamavam de bárbaros, né? Esses povos que invadiam. Então tinha muita guerra. Então o império foi se degradando, foi se dissolvendo o império. Agora, pensa o seguinte, uma igreja que está situada num lugar onde tem uma organização com uma cabeça, ou um cabeça, que era o imperador, ora, logo, a igreja, porque a igreja é formada de homens, de seres humanos. Nós não estamos dentro de uma sociedade, né? Nossa sociedade não é democrática, naquela sociedade ela é diferente. Tinha um rei, um cabeça, um imperador. Então a igreja, o que acontece? Ela também precisava de um cabeça. A igreja começou a pensar, bom, se o governo tem um líder, na igreja também precisa ter um líder. Está vendo a ideia de como vai surgir o Papa? Como o Papa vai adquirir no poder? Bom, eu falei que no império que tem um líder, porque nós seres humanos, a igreja é formada de homens. Se nós vivemos numa democracia, a igreja obviamente ela também é mais democrática. É assim que as igrejas, você vê quantas igrejas têm, liberdade de servir a Deus, quantos ministérios, não é assim na democracia? Agora, naquela época não era uma democracia, era um império, tinha ali um ditador, né? Então o que acontece? Naquele sistema que tinha um chefe absoluto, a igreja, olha aí na sua tela, império com organização, tinha um cabeça, né? Como organização, até faltou aí, né? Um império como organização tinha cabeça, um líder supremo, que era o imperador. A igreja também vai ser mais ou menos igual. Agora olha essa outra na sua tela aí, olha o que está escrito aí, os bispos governam as igrejas. Quem governará os bispos? Olha que interessante. Ora, tinha as lideranças nas cidades, nas metrópoles, enfim, mas tinha o líder, que era o imperador, que mandava em tudo, não é isso? Então a igreja tinha os bispos também. Tinha os bispos, tinha em Constantinopla, tinha Alexandria, que são as principais, Antioquia, Constantinopla, Roma. Agora, quem vai ser o chefe dos bispos? O líder dos 5 patriarcados principais. Então essa disputa aí entre eles, ela começa a acontecer, mas de repente ficam só 2 na disputa, onde estavam as 2 capitais. A capital do Império Ocidental era Roma. Então lá ficou o líder de Roma, o bispo de Roma. E a capital de Constantinopla, né, que ficava o imperador, também tinha lá o líder, o bispo de Constantinopla, que são os 2 mais importantes, porque não são as 2 capitais do Império. Capital do Império do Oriental, Constantinopla. Capital do Império Ocidental, Roma. Então agora a disputa fica entre os 2. Né? Mas o Papa de Roma, o bispo de Roma, já começa a ser chamado de Papa. Porque os presbíteros e os bispos já são chamados de padres, né? Os presbíteros são chamados de padres, que quer dizer papai, ou pai, melhor, pai. É uma forma carinhosa. Até no começo, algumas igrejas protestantes, os seus líderes eram chamados de padre. Quer dizer padre, pai. O pastor não é um pai, o pastor não é o que alimenta, ele não é o que cuida, faz o papel de um pai. Então, carinhosamente, os presbíteros passam a ser chamados de pais. E os bispos
que são os padres, né? Padres, é pai. E os bispos vão coordenar os padres. Olha aí como é que é a igreja. Não é assim a Igreja Católica hoje? O bispo não é o que coordena, o que supervisiona os padres do setor dele, da diocese, da área que ele toma conta? Então, começou naquela época. Até aí tudo bem. Agora, e o patriarca de Roma? Começa a ser chamado de papa, papai, né? É daí que vem a palavra, papai. Entendeu? Então o patriarca de Roma já começa a ser chamado de papa. Mas os outros patriarcas não. Eles permanecem sendo chamados de patriarcas. Então tem o patriarca de Alexandria, o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Antioquia, não é isso? E o patriarca de Jerusalém, tá bom? Muito bem. Então agora o bispo, vamos para a próxima transparência. A igreja de Roma era uma igreja de pessoas, os padres eram mais os bispos, né? Os que agora são chamados de padres, os presbíteros, os bispos, eles são mais estudiosos, são mais assim poderosos, mais fortes, a hierarquia é mais forte em Roma, ela é mais organizada. E eles usam dois argumentos. O patriarca, que agora já está sendo chamado de papa em Roma, ele usa dois argumentos junto com seus liderados para defender o direito de Roma ser a capital do cristianismo. Olha que interessante, ele vai em João 21:17 e lê um texto de Jesus, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Olha aí, tá vendo? Jesus mesmo falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas. E outro texto, olha aí na tela, Mateus 16: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí tem uma controvérsia na interpretação desse texto aí, né? Mas depois nós vamos ver isso aí. Mas por enquanto, como nós estamos aprendendo história, eu estou mostrando para vocês os argumentos que a igreja de Roma utilizou para querer o direito de ser o chefe dos patriarcas, de todo mundo, a liderança do cristianismo, o Papa ser o cabeça de toda a igreja cristã. Então, diz a tradição que Pedro foi sepultado, né, em Roma, e que Paulo também em Roma. Então, os dois mais importantes apóstolos morreram e foram sepultados em Roma. Jesus falou para Pedro apacentar. Jesus falou que Pedro é pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo, se Pedro foi o líder, então o sucessor de Pedro deve continuar sendo líder. Olha o argumento para instituir o papado aí, o líder. Aí começou. Então agora o Papa vai ganhando força, vai ganhando prestígio. Vai ganhar, entendeu? Porque só tem ele também. Do lado ocidental, só tem Roma. O patriarcado, só Roma. Agora, do lado oriental, tem 4. E tem outro problema também. Os bispos, olha aí na tela que eu já falei, os bispos de Roma eram muito mais fortes, sábios e enérgicos que os de Constantinopla, não é? E outra coisa, olha a outra transparência na sua tela. A igreja de Roma permanecia como uma coluna de ensinos ortodoxos. Aquelas heresias que eu citei, que estavam acontecendo nos primeiros séculos, elas acontecem mais do lado oriental. E Roma ainda, até agora, permanece ainda no ensino. Já tem muita coisa, mundanismo, muita coisa, mas a cartilha, vamos dizer assim, a documentação, o estatuto, né, o cremos da igreja, ainda ele é mais ortodoxo nesse período. Então Roma está nessa situação aí, tá certo? Outra coisa importante, quando Constantino levou a capital para Constantinopla, então ele ficou sendo o chefe da igreja, porque ele era o imperador. Ele era o imperador. Então os patriarcas acabavam se sujeitando ao imperador. Tinha toda uma proteção do imperador. E Roma? Roma não. Lembra que eu falei que o império está dividido, o império está se desmanchando? No 5º século já não tem mais império do Ocidente.
Aí a igreja tem que assumir esse papel. E a igreja de Roma, olha aí na sua tela, a igreja de Roma apresentava um cristianismo prático. O que é esse cristianismo prático? Ela ajudava os pobres. Roma tinha condições mais financeiras e eles ajudavam muito, ajudavam os irmãos de Jerusalém, de outras igrejas necessitadas. Roma ajudava não só os crentes, até os pagãos. Roma sempre ajudava, sempre. Então era uma fé prática em Roma. E isso faz com que o prestígio do Papa vá subindo. Vai subindo. Tinha um problema político para resolver, já começam a procurar o Papa. Tá? Então, a igreja, olha aí na sua tela mais uma transparência. A igreja de Roma era mais independente. Por quê? Porque ela era livre. E olha que interessante, teve um concílio, o concílio de Calcedônia, olha aí na sua tela, que foi lá na Ásia. Então o Papa foi lá na Ásia nesse concílio, representando. E ele ocupou o primeiro lugar já. O Constantinopla ficou em segundo lugar, mas o Papa de Roma, o Patriarca de Roma, que agora é chamado de Papa, já ficou em primeiro lugar na reunião. Já ficou sendo respeitado. Olha aí da onde vem a força da igreja romana. Muito bem. E olha aí na sua tela, a queda do Império Romano se deu em 476. Ele já vem se deteriorando, ele já vem sendo desmontado. Por quê? Porque muita corrupção, muita gente brigando pelo poder, várias pessoas pretendendo o reino, o império ocidental ao mesmo tempo, os bárbaros invadindo, está uma confusão. E ele acaba ele é exterminado no ano 476. A partir daí não tem mais império romano ocidental. O império oriental vai permanecer ainda. Vai permanecer por centenas de anos. Mas o Império Romano cai. E quem vai ocupar esse lugar? Quem? A Igreja e o Papa. O Papa vai acabar ocupando esse vácuo político, tá bom? Você está achando difícil essa matéria? Você está achando que está difícil? Está tranquilo? Não está, tem que anotar algumas coisinhas, tá? Tem que ir dominando. Agora, se você quiser mais detalhes, aí você no material didático, no módulo 4 e no módulo 5, a matéria ela é um pouco extensa, então nós dividimos em 2 módulos, no módulo 4 e no módulo 5. Até a Reforma Protestante com Martinho Lutero, nós está no módulo 4, da Reforma até os dias atuais no módulo 5. Então, quando você pede o material didático, tem tudo escrito, tem exercícios, tem alguns testes para você colocar ali alternativa, enfim. Vale a pena pedir o material. Eu sei, você pode estar até assim um pouco, meio assim, mas eu vou pedir o material, será que eu vou conseguir acompanhar? Claro que vai. Claro que vai, tudo que eu já ensinei aqui e a gente está aprendendo com o material, você vai lendo aos pouquinhos, com calma, leia um pouquinho, uma hora por dia, tira uma horinha para estudar, ou meia hora de manhã, meia hora à tarde, naquele tempinho você vai se adaptando e você vai dominando a leitura, vai crescendo, vai desenvolvendo. Olha que bênção, tá? Bem, vamos voltar aqui na nossa história. Eu vou fazer uma recapitulação nesses minutos para que você entenda bem, porque é importante entender esse assunto. O Império Romano. Então, o que aconteceu? Constantino, lembra de Constantino? No ano 313 ele fez um edito chamado Edito de Milão, dando liberdade para o cristianismo. Então agora o cristianismo deixa de ser perseguido. Só que quando ele morreu, os imperadores, que ainda em vida, só um detalhe, ainda em vida ele quis levar a capital do império de Roma. Então até então Roma era a grande, ela era rica, famosa, né? Roma. Ele quis levar a capital para Constantinopla, que fica na Turquia, né? Que a antiga Bizâncio passou a ser Constantinopla e hoje é Istambul. Fica na Turquia, tá bom? Então ele quis levar a capital. Por quê? Porque a cidade ela era mais segura geograficamente. Ela tinha mais proteção natural contra invasores. Então, e de fato, foi uma decisão muito sábia dele. Muito bem. Aí quando ele está lá nessa região aí, a capital sendo lá,
E nós temos os patriarcados, a igreja cresceu, a igreja foi abençoada, desenvolveu, então nós temos o patriarcado das cidades mais famosas do império: Alexandria, Jerusalém, Antioquia, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, famosas para a igreja. Antioquia, Constantinopla e Roma, tá certo? Roma, muito bem. Como o império era muito grande, acharam melhor ter um imperador em Roma e um imperador em Constantinopla. Então dividiram o império. Quando dividiram o império, essas cidades principais que eu falei, onde estavam as igrejas principais, onde estavam os patriarcas, os bispos que comandavam os presbíteros, que passam a ser chamados de padres, não é isso? Que significa pai, que realmente, de fato, é o que orienta, tá certo? Então, eles fizeram o quê? Quando dividiu o império, dos 5 mais importantes, 4 ficaram do lado oriental. Que hoje, quando você vê na televisão falando, olha, o patriarca da igreja russa ortodoxa, o patriarca da igreja de Jerusalém ortodoxo, aquela vestimenta, você sabe do que eu estou falando, você já viu na televisão, ele, o Nicolau, né? Tem aqueles nomes, patriarca, Nicolau, enfim, quando eles se encontram com o Papa, você vê aquela vestimenta, aquela liturgia, aquilo lá, então, aquilo é o culto ortodoxo da igreja católica ortodoxa, ou seja, a igreja católica que fica lá do lado oriental, olha que interessante. Agora, quando você vê o Papa, os bispos, você viu aí a escolha do novo Papa, toda aquela vestimenta, então você está falando da igreja de Roma, que é a igreja ocidental, tá certo? Então, e a igreja ocidental de Roma adotou o latim. Começa a falar o império do Ocidente, começa a falar o latim. Lembra que a missa, até aqui no Brasil, foi rezada a uma época em latim? Tá, então, vem disso aí. E a igreja ortodoxa continua falando grego. Se você for um dia fazer uma visita numa igreja ortodoxa, você vai ver que a missa deles é na língua grega. Você não é capaz de não entender nada, é na língua grega. A liturgia é na língua grega. Eles preservam ainda a língua grega, porque é a língua do Novo Testamento. Mas a igreja do Ocidente, que é onde fica Roma, ela adota o latim. Está lembrado que eu falei da tradução de São Jerônimo no ano mais ou menos 405? Ele traduziu a Bíblia para o latim. Ele foi lá para a cidade de Belém e traduziu a Bíblia para o latim. Olha que interessante. Então, a igreja católica tem bispos estudiosos, enérgicos. A igreja do Ocidente, onde está Roma, ela ajuda muitos pobres. Ela é uma igreja que ela tem um cristianismo prático. Essa igreja tem só um líder. E esse líder, que passa a ser chamado de Papa, que quer dizer papai, ele começa a falar, peraí, nós temos os patriarcados, somos todos iguais, mas quem vai liderar? Se no império tem um líder, um cabeça, na igreja precisa ter um também, e precisa ser o de Roma. Por que precisa ser o de Roma? Porque é o sucessor de Pedro. Jesus não falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas? Olha, eles iam com a Bíblia, está escrito aqui, ó. Jesus não falou que Pedro é pedra, né? Tu é Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Está falando, citavam esses dois textos, um deles está lá. Se você visitar Roma, está escrito lá. Está escrito lá em Roma, está escrito lá no centro do cristianismo, está escrito esse versículo, apacenta minhas ovelhas. Olha aí. Então, logo quando Pedro morreu, porque Pedro também, ele era apóstolo, ele era um bispo, ele era o patriarca de Roma. Ele foi para Roma, ele morreu em Roma, foi martirizado em Roma. Logo, o sucessor dele é o que fica apacentando a igreja. Então é uma sucessão, é uma hierarquia, vai sair um passando para o outro.
E eles fizeram uma montagem, pegaram o nome de alguns lá, que daí já é tradição, não tem como provar isso, mas fizeram e foram fazendo. Ó, esse foi sucessor desse, então é o líder da igreja. E começou a reivindicar, começou a querer para ele, e ele ser o chefe de todos, de todos. E aí essa disputa então ficou só em torno do patriarca de Constantinopla, que ficou sendo o segundo, e o patriarca de Roma, que ficou sendo o primeiro. Tá certo? E Roma, como lá no Oriente, em Constantinopla, o imperador estava protegido, ele dava toda a proteção para os seus súbditos, para a igreja, para os patriarcas, então os patriarcas ficaram submissos ao imperador. Tinha o imperador como a mais alta autoridade. E ficaram mais assim, sossegados, porque eles não tiveram problemas com invasões, essas coisas, como aconteceu em Roma. Em Roma, como ela não tinha essa proteção geográfica e tinha muitos campos férteis, era uma região muito abençoada na agricultura, né? Tinha muitas plantações, o povo estava bem assim, satisfeito com o cultivo, enfim. Aí os bárbaros que começaram a ver tudo isso daí, a fartura, falaram, vamos invadir. Já não tem mais exército forte, o exército está tudo dividido, bagunçado, porque qual era a diferença do exército romano com o exército dos bárbaros? Eu já falei aqui, né? Quem não era romano, não era grego e não era judeu, era bárbaro, era o povo bárbaro, que era o povo que vivia lá no paganismo. Então qual era a diferença de um exército com o outro? Porque hoje tem tecnologia militar, na época não, a luta era com espada. Não tinha muita arma sofisticada. Então qual que era a diferença do exército de Roma? Ele era disciplinado, ele era treinado, a ordem unida. Quando o exército romano marchava para conquistar um povo, tinha povo que antes de chegar o povo já se entregava, porque eles iam marchando, fazendo aquele barulho, no chão, aquela cadência. E o que acontece? O povo assustava, ficava com medo. Mas agora está bagunçado o exército, eles não têm mais força, eles estão divididos. Então os bárbaros vão vencer e vão começar a atacar e conquistar. Aí o que resta? Eles vão dominando, vão formando os países, vão formar a Europa, os países da Europa. Se você pegar um livro e começar a estudar como que surgem os países da Europa, você vai entender o que eu estou falando agora. Só que muitos deles acabam se convertendo à fé cristã. E aí passam a ser o quê? Subordinados, submissos a quem? Quem que é o líder agora do império que caiu no quinto século? Quem que é o líder do império agora, do Império Romano? É o líder religioso, é o Papa. Então o Papa agora, além de ser o líder espiritual, ele passa a ser o líder material, a ser o líder também da política, dos governos. Começa ele a comandar aos pouquinhos. Quando nós vamos chegar na Idade Média, o Papa está com poder absoluto, tá bom?